Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Drone Physics. Continuando nossa aula de Física 2, vamos falar agora da estrutura da matéria. Então, depois de uma aula com bastante matemática, a aula de hoje vai ser um pouco mais simples, um pouco mais de história para vocês e tal, entender como é que funciona, e vamos deixar as integrais para a próxima aula, Então, pegue aí o seu café, peguem lápis, borracha, caderno e vamos começar. Então é o seguinte, de que a matéria é feita? Então, hoje a gente já sabe, vamos começar assim, hoje sabemos que a matéria é formada por átomos, Hoje... Nossa, espera aí, tá... Problemas técnicos. Hoje... Nossa, meu Deus. Hoje sabemos que a matéria é formada por átomos, Então, o que são os átomos, Então, eles são os constituintes básicos da matéria, são nossos tijolinhos, Então, tudo é formado por átomos. Não existe nada, exceto em umas situações muito extremas, Duas situações que eu vou citar, que são buracos negros e estrelas de nêutrons. Com exceção dessas duas, tudo é formado por átomo, Então, eles são os tijolinhos básicos, E estes, por sua vez, são formados por prótons, nêutrons e elétrons, Então, está aí o começo de tudo. A matéria é formada por átomo e o átomo, por sua vez, é formado por prótons, nêutrons e elétrons, O que mais? O próton e o nêutron, constituem o núcleo atômico. Então, a gente tem o chamado núcleo atômico. A gente vai fazer uma analogia aqui com o sistema solar, onde o Sol é o centro do sistema solar. O próton e o nêutron ficam no centro do átomo, Os elétrons, orbitam o núcleo, na chamada eletrosfera. Então, isso aqui basicamente é o modelo de Rutherford do átomo, Ele não é o melhor dos modelos, temos hoje outros mais precisos, porém, ele se satisfaz bem o que a gente quer aqui, Então, temos átomos. Átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons estão no núcleo, elétrons orbitam o núcleo. O que mais que a gente pode falar aqui, O próton tem carga positiva, Os elétrons têm carga negativa e os nêutrons não têm carga, Como está no nome, o nome dele vem por causa disso, Porque não tem carga. Então, temos isso. O que mais? Prótons e nêutrons têm massa similar, Então, tem uma massa similar que vale 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Não vale a pena nem botar isso aqui. Vamos botar, Então, bota assim. 1,67. Esse E significa vezes 10 elevado a menos 27 quilograma. Então, os dois têm essa massa mais ou menos. E o elétron tem uma massa 1.800 vezes menor. Então, isso vai fazer muita diferença. O fato do elétron ter uma massa tão menor do que o próton com o nêutron significa que ele, o elétron, vai ser o responsável por conduzir a eletricidade. Então, toda vez que te conduzir a eletricidade, significa passar elétrons de um corpo para o outro. Você nunca passa prótons de um corpo para o outro. Por que você não passa prótons de um corpo para o outro? Primeiro motivo. Tá aí a massa, Lembra que força é com a massa vezes a aceleração. Então, quanto maior a massa, o que é massa? Lembra de Física 1 lá? Massa é medida de inércia, massa é resistência, É resistência ao movimento. Então, se aplicar uma forcinha no próton e aplicar essa mesma forcinha no elétron,
o elétron vai ganhar uma aceleração 1.800 vezes maior, então ele vai embora, o próton fica lá paradão, ele é pesadão, né? As coisas já seriam, né, difícil para o próton conduzir eletricidade na matéria, né? Numa corrente de prótons, né? É uma hipotética corrente de prótons, né? Pela massa. Mas para piorar ainda mais, o próton com o nêutron e os outros prótons, eles se grudam. Pá. Por quê? Porque eles são bárions, tá? Os elétrons são leptons, né? É um nome engraçado, mas não precisa preocupar, não. O que é a questão? Bárions sentem a força nuclear, né? Tem esse nome porque eles estão no núcleo, né? Os elétrons não sentem a força nuclear. Então, além de tudo, os prótons e os nêutrons, eles se grudam, né, no núcleo atômico, né? Então, é igual você pegar dois prótons, né, dois corpos grudar com cola, uma cola muito forte, porque essa força nuclear ela é bem mais forte que a força elétrica. E isso faz que eles se comportem como um corpo só. O núcleo atômico geralmente é tratado como um núcleo atômico, né? Você não vai falar dos prótons individuais dele. E com uma massa gigantesca, uma massa de 200 vezes a massa do próton, por urânio, por exemplo, né? O urânio 238 vezes a massa do próton. Então, uma força aplicando nele e uma força aplicando no elétron, pô, não tem nem comparação, né? A força aplicando no elétron vai ser 1.800 vezes mais eficiente, vezes essa diferença da massa do núcleo para o elétron, 238. Então, 238 mil, né? Basicamente 500 mil vezes, na verdade, porque é 1.800. Então, a diferença de transportar um próton para um elétron é a mesma diferença de você comparar um saco de arroz de 5 quilos. O que é mais fácil de carregar? Um saco de arroz de 5 quilos ou um caminhão sem roda? Tem que tirar as rodas. Então, se aplicar uma força, você acha que é mais fácil arrastar o saco de 5 quilos ou um caminhão sem roda? Isso é só pela massa. Só que, como tem a força nuclear, além disso, você vai ter que soldar o caminhão no chão, tá? Para ficar melhor essa analogia, né? Mais precisa essa analogia. Então, você vai comparar um saco de arroz com um caminhão sem roda soldado. O que você acha mais fácil de carregar? Né? Por isso, o elétron é o responsável pelo transporte de eletricidade, pela corrente elétrica, é sempre feito por elétrons, tá? Apenas soluções aquosas, que é feito por íons, deixa para lá. Né? Vamos trabalhar só de transporte em fios, por exemplo, por elétrons. Acabou, não tem outro, só elétrons e ponto final. Dito isso, né, os materiais eles vão se dividir em 3 categorias, né? Vamos colocar assim: os materiais se dividem em 3 categorias, né? São os condutores, isolantes e semicondutores. Tá? Então, são 3 características diferentes, né? Nenhum corpo ele é 100% isolante, nenhum corpo ele é 100% condutor, né? Todos eles, né, exercem uma certa facilidade, mas também uma certa dificuldade para você transmitir energia elétrica, né, corrente elétrica por ele, né? O que está relacionado com isso? Está relacionado com a facilidade de você aplicar uma força externa, uma força elétrica, né? A força lei de Coulomb, né, por exemplo. Então, você aplica ali uma força elétrica na partícula, né? E essa partícula vai empurrar um elétron ali dentro. Só que esse elétron, ele não está livre, ele está ligado num átomo, né? Essas matérias são formadas por átomos, e tem o próton positivo e o elétron negativo, então um atrai o outro, né? Então, você pode pensar da seguinte forma: você tem o próton aqui, mais, e você tem o elétron aqui, menos. Né? O próton é pesadão, como eu já disse. Então, o próton não vai sair andando. Então, supondo que você tem uma força nesse elétron para cá, né? Para empurrar ele para a direita. Só que o próprio próton, ele faz uma força, né? Vou chamar de F de P aqui, a força do próton, né? O próprio próton, ele faz uma força nesse elétron, né? Então, ele não vai deixar o elétron ir embora. O elétron não está livre ali dentro, ele está ligado nesse átomo.
Então, a facilidade que o elétron tem, ou a dificuldade que o elétron tem de se desligar desse próton e ir embora, é o que vai falar se é condutor, se é isolante ou se é semicondutor. Tá? Então, os condutores, eles precisam de uma força mínima para os elétrons andar. Né? Então, condutores conduzem a eletricidade através de uma diferença de potencial baixa. Né? Depois, lá para frente, a gente vai falar o que é diferença de potencial, mas só para adiantar o nosso serviço aqui, a diferença de potencial é o que você tem na tomada, 127 volts. Isso é uma medida de DDP, diferença de potencial. Então, vamos colocar aí. Então, coloca assim, os condutores são aqueles materiais tal que uma pequena DDP é capaz de produzir uma corrente elétrica, né? Então, basicamente, os metais entram como bons condutores, né? A água salgada também entra, a água pura não, mas a água salgada sim, né? Então, os metais são basicamente o que entram na categoria de condutores, né? Por isso que você tem fio de cobre, né? Se você quiser uma condição ainda maior, você vai ter fio de ouro, né? Em alguns chips de computador, você não pode depender só do cobre porque aquecer muito, né? O aquecimento está relacionado com a resistência dos elétrons andarem, né? Então, um material isolante ele vai ter um aquecimento muito grande, né? Porque é o atrito do próprio elétron andando ali. Já no material condutor, tem atrito menor, né? Então aquecimento menor. Então, os condutores, uma pequena DDP ali, 1, 2 volts, os elétrons vão embora. Né? Acontece no cobre, por exemplo, né? O alumínio um pouco menos, o ouro mais, né? Então, e os isolantes? Os isolantes, eles apresentam grandes resistências a produzir corrente. Isolantes, né? Então, isolantes apresentam grandes resistências à produção de corrente. Então, você pode, por exemplo, botar um fio de madeira. Pensa num fio de madeira, né? Então, um fio de madeira ele não ia conduzir corrente direita, era mais fácil ele pegar fogo do que ele ter que produzir uma corrente, né? Por quê? Porque o elétron aqui, ele tá na madeira, ele fica fortemente ligado com o próton, né? Ele é formado de carbono. E aí, né? Botar uma DDP nele não vai fazer ele sair, você vai ter que botar uma DDP muito alta, né? Aí ele anda. Como eu disse, não existe isolante perfeito nem condutor perfeito. Né? Só que se você botar uma DDP muito grande, ele vai arrancando tudo. E isso vai fazer pegar fogo a madeira pelo próprio atrito das partículas internas ali, né? Mas é isso que acontece, né? Então, ele está muito ligado ao próton, né? Então, você bota uma DDP lá, você bota a tomada, pô, não vai ter corrente elétrica, né? Você não vai tomar choque. Você pegar 2 fios de madeira e botar lá dentro da tomada, né? Dificilmente você vai tomar choque, né? Não sugiro, mas se alguém quiser fazer isso em nome da ciência, né? Faça a experiência. Não, mentira, não façam não. Tá? Você não vai tomar choque, tá? Por isso você usa luva de borracha. Borracha é um excelente condutor, né? Condutor não. É um excelente isolante. Então, as madeiras, as borrachas, a porcelana, elas quase todas entram aqui na parte de isolante, tá? Depois dos isolantes, tem os semicondutores, tá? Os semicondutores, eles são diferentes, porque eles envolvem fenômenos quânticos, tá? Depois eu falo da palavra quânticos para vocês. Então, o que os semicondutores são, né? Então, é o seguinte, apresentam alta resistência para DDPs baixa e baixa resistência para DDP alta, tá? Então, ele tem essa característica engraçada, né? Então, se você bota uma força elétrica baixa ali dentro, então ele não vai produzir corrente, mas se essa força aumentar, ele produz corrente, né, com uma certa facilidade. Tipo, você não vai ter atrito, não vai ter aquele aquecimento que acontece nos isolantes, por exemplo, né? Isso está relacionado com as camadas de valência do material, né? Como é que eu posso explicar isso para vocês, né?
A questão, você pode pensar assim, num condutor, você tem isso aqui, ó. Então, num condutor, essa aqui é o teu chamado de gap, né? Que a DDP, ΔV aqui, é a diferença de potencial. É a diferença de potencial que você precisa ter para produzir corrente, né? Então, é pequena. No isolante, né? No isolante, você tem um alto gap, um gap grande. Então, você precisa de muito DDP. Você precisa de muito DDP para produzir uma corrente. No semicondutor, isso é intermediário, né? Ainda tem outra característica, ele tem baixo atrito, né? Então, no semicondutor, você tem um gap aqui relativamente pequeno, né? Muito pequeno próximo de um isolante, mas ainda assim grande comparado ao condutor. Mas a característica principal é a seguinte, uma vez que você atinge essa DDP, ele se comporta como um condutor, tá? Por isso que ele é semicondutor, né? Então, uma vez que você atinge esse gap, ele não vai mais apresentar resistência. Então, se você fizesse um gráfico da resistência em função, né? Se você fizesse um gráfico da resistência em função da DDP, né? Vou colocar R em relação a ΔV aqui. No condutor, você vai ter um R pequeno, que cresce lentamente assim com a DDP. No isolante, no isolante aqui, você teria um R grande já desde o começo, e ele continuaria crescendo cada vez mais com a DDP, né? Então, a resistência em função do DDP. Mas, no semicondutor, você tem um fenômeno engraçado. Você tem isso aqui, ó. Ele é grande, mas depois ele cai, né? Só depois de muito ele volta a crescer. Então, você tem esse fenômeno aqui, que é a característica do semicondutor é essa. Alta resistência para pequenas DDP, porém, uma vez que você alcança o gap, né? Você consegue fazer esse pulo, você tem baixa resistência. Ele passa a conduzir eletricidade, que é uma maravilha. Isso é uma mão na roda, né? Isso para controle é uma maravilha, né? Você consegue dopar os semicondutores, controlar esse gap. Então, você fala assim, pô, se começar a ficar muito grande a DDP, eu posso, aí ele entra em ação, diminui a resistência, o que muda o caminho da corrente, né? Então, você consegue fazer, basicamente, chip de computador com isso aí, né? Então, é isso, tá? Beleza. O que mais que eu posso falar para vocês? É sobre a carga elétrica. A gente tem que conversar um pouco sobre a carga elétrica. Duas características da carga elétrica importantíssima, tá? Que é o seguinte. A carga elétrica, ela é conservada e quantizada, tá? Eu vou explicar direitinho o que é isso. Então, a carga elétrica é conservada e quantizada, tá bom? O que significa a carga elétrica ser conservada? Significa o seguinte, você não pode destruir, né? Isso, a gente tem os aceleradores de partículas hoje extremamente poderosos. Você consegue criar matéria, consegue criar antimatéria, você consegue criar partículas exóticas, você consegue criar a QGP, que é chamado de Quark Gluon Plasma. Mas você não destrói a carga elétrica. Se você tem 1 Coulomb, geralmente você não tem 1 Coulomb, né? Porque a carga elétrica, o elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Mas se você tem 1 Coulomb num sistema, não importa o que você vai fazer com ele, aquele sistema vai ter 1 Coulomb o resto da sua vida e da vida do universo, tá? É isso. A carga elétrica que entra num sistema é a mesma carga elétrica que sai. As partículas podem mudar, essa carga pode se dividir entre outras partículas, ou ela pode se concentrar em uma partícula só, né? Você pode criar novas partículas, pode criar massa, pode destruir massa, mas a carga elétrica se conserva, tá?
a carga elétrica não muda. Então, se um sistema tem 1 coulomb, ela continuará tendo 1 coulomb para sempre. Todo o resto pode mudar, né? Ela não precisa estar concentrada. Você tinha 1 coulomb aqui, numa bola. Você pode ter 50 bolinhas, você pode ter 1 milhão de bolinhas, você pode ter bolinhas com carga negativa, desde que você crie mais cargas positivas para compensar, né? Por exemplo, você tem 1 coulomb aqui. Você pode fazer um experimento que te resulta em 2 cargas de 1 coulomb, né? Mais uma carga de menos 1 coulomb, né? Porque aí uma cancela a outra e sobra ainda 1 coulomb. Então, você pode criar carga positiva, desde que você sempre crie uma carga negativa, né? Para a soma total sempre dar 0. Tá? Então, se você entrou com 0, você vai ter 0. Se você entrou com 1, você vai ter 1. Se você entrou com menos 1, você vai ter menos 1 na hora que somar todas as cargas do sistema. Lembre-se bem disso. Não impede de você criar mais cargas, desde que você crie exatamente a mesma quantidade de cargas, só com o sinal oposto, tá bom? E a quantização da carga, cara, isso é demais, né? Porque a palavra quântica hoje está na moda, né? Porque os charlatões adoram a palavra quântica. Porque tem um bando de burro. Não ia falar isso não, mas eu falo. Porque, por favor, não sejam burros, tá? É o que eu peço meus alunos. Não sejam burros. Se alguém falou de quântica para você e ele não é formado em física, ele quer ganhar seu dinheiro. Tá? Não que ele vai te roubar, mas ele quer que você compre um curso, ou não. Às vezes ele só quer que você veja o vídeo dele no YouTube. Por quê? Porque o YouTube paga. Tá? Então, pelo amor de Deus, não sejam burros. A palavra quântica significa uma coisa só, significa discreto. Tá? Significa que a carga é discreta. Tá? O que significa discreto, né? Lembra lá, a gente viu o caso contínuo, o caso discreto da força de lei de Coulomb, né? Então, significa que ela vem em um múltiplo inteiro de uma unidade fundamental, que no caso é a unidade é a carga do elétron, é a menor carga que se conhece. Não se conhece na natureza nenhuma carga com carga menor do que a carga do elétron, e todas as cargas que existem na natureza é um múltiplo inteiro da carga fundamental do elétron. Tá bom? Vamos escrever isso aí. Vocês escrevam no caderno de vocês também para anotar. Se vocês quiserem escrever, se não ser burro também, eu agradeço. Né? Então, significa carga discreta, né? Ou seja, a carga sempre vem em um múltiplo inteiro de uma unidade fundamental, né? Neste caso, é a própria carga do elétron, tá? Então, a carga do elétron é a menor carga que se conhece, não dá para você partir no meio, e toda carga que existe na natureza vai ser um múltiplo inteiro dela. Então, não existem 2 vezes e meia a carga do elétron, não existe 3,4 vezes a carga do elétron, só existe uma carga do elétron, 2 cargas do elétron, 3 cargas do elétron, menos uma carga do elétron, porque aí muda de sinal. Tá? Então, é isso, tá? Então, vamos lá. O que significa? Significa isso aqui, ó. Significa que a carga total, qualquer uma que seja, é igual a um N vezes E, onde o meu N pertence aos inteiros, conjunto Z, né? E quanto que vale a carga do elétron? A carga do elétron vale em módulo, né? Porque ela é negativa, vou botar em módulo. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, uma carga muito petitinha. Né? Para você ter 1 Coulomb de carga, você precisa ter um número líquido de elétrons. Sei o que significa isso. Mais elétrons do que prótons, né? Da ordem de 10 a 18. Né? Então, pô, 10 a 12, 10 a 9 é 1 bilhão. 10 a 12 é 1 trilhão. Né? Eu nem sei falar com as que vale 10 a 18. Né? Então, são milhões de trilhões elétrons sobrando no átomo, digamos assim. No átomo, não, na substância. Né? Porque a carga total de um sistema, né, ela sempre vai ser a soma de todas as cargas dos prótons menos todas as cargas do elétron. Porque um é positivo e o outro é negativo. Então, elas se cancelam. Né? Lembra da experiência lá do aproximar a seda com o vidro simultaneamente? Então, toda vez que tiver uma carga líquida, né, resultante,
você está sobrando elétrons ou está faltando elétrons. Lembre-se, só os elétrons transmitem eletricidade. Os prótons não se mexem, eles são pesadões e eles estão ligados pela força nuclear. Então, você tem lá, por exemplo, tem meio coulomb aqui, positivo. O que significa isso? Significa que tem mais ou menos 10 a 18 cargas, 10 a 18 elétrons a menos do que o número de prótons naquele sistema, tá? É isso. E quanto à quantização da carga, né? O que é quantizar? Significa não é mais um valor contínuo, não é mais a reta real, não pode assumir qualquer valor, só valores inteiros, tá? Inteiros. Então, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. Isso pode ser número de elétrons no material a mais que os de prótons, ou número de elétrons materiais a menos que os de prótons. Se for menos elétrons que prótons, o corpo é positivo. Se for mais elétrons do que prótons, o corpo é negativo. Então, quando você esfrega, por exemplo, lá da outra experiência que a gente fez, a seda, né, com o vidro, né, e o vidro fica positivo e a seda fica negativo, o que significa isso? Significa que os elétrons abandonaram o vidro e foram para a seda, tá? Então, os elétrons falaram assim, tchau, vidro. Né? Então, toda a eletricidade é conduzida pelos elétrons, então os elétrons saíram do vidro, foram para a seda. A seda ficou com excesso de elétrons, então ela ficou negativamente carregada. O vidro ficou com falta de elétrons e ele ficou positivamente carregado. Tá? Então, essa é a teoria da matéria. Carga sempre conservada, então saiu um elétron daqui e foi para cá. Então tem mais um no vidro, menos um na seda. Carga total sempre zero, nunca destrói a carga elétrica. E ela é quantizada, né? Se você fizer a conta lá com material, com um instrumento extremamente preciso, né? Você pode procurar na internet a experiência de Millikan, tá? Para quem gosta disso aí. É o cara que mediu a carga do elétron. Você vai ver que o número de carga, a carga certinha, ela é sempre um múltiplo inteiro da carga fundamental do elétron, que é essa aí que eu estou dando para vocês, tá? Pode ser positivo, pode ser negativo, se estiver faltando ou sobrando elétrons, tá bom? Então, guardem isso. Quem é feito material, quem que tem carga, condutores, isolantes, semicondutores, conservação e quantização da carga, tá? Então, essa é a base da nossa estrutura da matéria. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a teoria de campos. Vou falar aqui que é um campo escalar, campo vetorial, para a gente poder falar de campo elétrico, que é uma das coisas mais básicas do eletromagnetismo, tá? E aí a gente vai poder trabalhar no caso bidimensional, né, que eu não trabalhei na lei de Coulomb de forças, mas eu vou trabalhar na lei de Coulomb de campos. Belezinha? Então, nos vemos na próxima aula.